Capítulo 25. Por que aqui, professor? Perguntou Maria Hensel. O tom de voz dela era tenso e carregado. A expressão sobressaltava surpresa, um tipo de espanto que tentava ser disfarçado pela confiança em seu mentor, mas era impossível de ser negado que estava ali. Sabino von Fígaro esperava por aquela reação. Afinal, eles estavam de volta ao início do terror. Porque nós precisamos seguir a trilha, confessou ele. Nós precisamos recomeçar a trajetória e tudo começou aqui. Era verdade. O local onde o pesadelo tomou forma. A Casa de Doces. O lugar não ostentava mais uma casa, na verdade. Como já lhe contei, após o fatídico ocorrido, o antro foi queimado e os Hensel ficaram observando-a queimar até que restassem cinzas. Curiosamente, apesar dos tantos anos já passados, o espaço onde a residência macabra antes se apresentava manteve-se morto, mesmo com o tempo lhe cobrando uma atitude. Nenhuma flor tomou vida, nenhum animal construiu um ninho em meio aos escombros. Pelo mato se espalhava musgo e lama negra, quase um pequeno pântano sinalizando aos esquecidos a podridão que um dia existiu ali. No solo era possível encontrar até mesmo ainda sobras de madeira queimada, e apesar de isso ter de ser impossível, o cheiro de queimado parecia também continuar ali. Não faz sentido, insistiu Maria, falando com Sabino, mas parecendo estar falando sozinha. O senhor disse que a missão era outra. O senhor disse que nós iríamos atrás da Virgem de Merlin Ambrosius. E é isso que nós estamos fazendo. Rosnou Sabino von Fígaro, não por impaciência, mas para que o tom de voz expressasse a seriedade e o choque necessários para trazer Maria Hensel à ação. É impressionante que nunca tenha notado isso, senhorita Hensel, mas a trilha da Virgem, que trará um novo avatar, está diretamente ligada à sua história, ou porque achou que eu preciso de você para encontrá-la. Maria parou de falar, embora a boca continuasse a se movimentar, querendo dizer alguma coisa, mas sem emitir som. Não, não é possível. Não tem como isso ser possível. Não faz o menor... balbuciava a menina, morrendo em frases pela metade que ela não percebia que estavam sendo ditas. Sabino ignorava, concentrado no cenário escuro, como se conseguisse reviver as memórias obscuras. De repente um galho se quebrou. Passos, folhas esmagadas, movimentação de arbustos. Os nervos de Maria Hensel colapsaram um pouco mais e as pernas tremeram. Alguém está se aproximando, alertou ela. Já não era sem tempo. Da mata, ela surgiu. Usava um vestido largo de cor violeta, bordado com detalhes de babado. No pescoço, uma joia com um pentáculo, o símbolo de um pentagrama inscrito em um círculo. Madame Viotti, disse Maria por instinto, anunciando sem desejar a recém-chegada. Olá, Maria, reverenciou a iniciada. Professor? Sabino von Fígaro lhe beijou uma das mãos, em meio a um sorriso destinado apenas a poucas pessoas, nenhuma, aliás, que Maria já tivesse visto, além daquela senhora. Madame? Um caçador de bruxas e uma bruxa, pensou Maria sem dizer. Onde mais nós veríamos isso? A bruxa caminhou na direção de Maria. A reação da jovem Hensel seria de se afastar, mas ela se manteve firme. Sua relação com aquela senhora era um tanto difícil de explicar. Me refiro aqui emocionalmente falando. Sobre a pessoa em si, Maria Hensel não tinha o que condenar. Ela era a mulher que trazia sorrisos e seu mentor, que fez Ariane se descabelar para impedir que fosse queimada em praça pública, que ajudou a desvendar o esconderijo de Babau em plena Catedral da Sagrada Criação e que até mesmo preparou Ariane momentos antes de a menina negociar com a morte a vida de João Hensel. Na verdade, não havia nenhum motivo para que Maria Hensel temesse ou desprezasse Lenora Viotti em qualquer instância, a não ser o fato de que, ainda que voltada ao bem, aquela mulher ainda era uma bruxa.
e resgatava traumas que Maria tinha dificuldades em esquecer. Você está pronta, querida? Perguntou a sacerdotisa. Maria balançou a cabeça de um lado ao outro, com a boca aberta, sem saber o que responder. Pronta? Mas pronta para quê? Madame Viotti suspirou, virando-se para Sabino. Não me diga que você não explicou nada do que nós iríamos fazer aqui para a menina, Sabino. O professor abriu os braços e ergueu os ombros. Se você está pedindo, eu não digo, então. Madame Viotti expirou forte, deixando os braços caírem. Ah, minha criadora, eu não me acostumo com esse homem. Vocês podem me explicar o que está realmente acontecendo? Perguntou Maria, um tanto rude. Então, como se percebesse a rudeza, acrescentou. Por favor. Minha querida, imagino como deve estar assustada de retornar aqui sem explicações. Maria apenas concordou com a cabeça. Sim, ela estava assustada. Seu professor era louco, e ela nunca sabia o que esperar daquela mulher. Na verdade, eu prefiro que ela não saiba. Revelou Sabino. Se nós queremos autenticidade, é melhor que a razão dela não se torne um escudo. Afinal, eu treinei essa menina e sei como a mente dela pode funcionar se tiver informações suficientes. A reação de Maria foi afastar a cabeça para trás e se afastar dos dois, em uma reação corporal instintiva de proteção. As mãos abertas foram erguidas à frente em um sinal para se afastarem. Desculpe, professor, mas eu acho que a minha razão já se tornou um escudo no que quer que seja que vocês estejam planejando aqui. Sabino estalou a língua, bufando em seguida, olhou para Maria, depois para Viotti, como se escolhendo com qual das duas esbravejar primeiro. Está vendo? A escolhida foi Viotti. Eu disse que não pode dar muita informação a ela, se não for necessário. A atenção dele se virou exclusivamente dessa vez para outra. Maria, você vai passar por um processo de regressão. Isso quer dizer que sim, vai mergulhar e reviver em uma parte de suas memórias que você tenta bloquear. Você vai relembrar de alguns sentimentos e sensações que tentou esquecer e talvez até mesmo as sinta novamente de maneira tão intensa que vai acreditar que elas estão realmente acontecendo. Mas é aí que eu vou precisar que a sua razão atue para lhe relembrar de que elas não estão, e você na verdade está protegida. Mas, por que vocês querem fazer uma coisa dessas comigo? Sabino voltou a olhar para Viotti um tanto atravessado, como se sinalizasse para que ela terminasse com o que tinha começado. Porque nós temos razões concretas para acreditar que Babau sabia quem era a bruxa responsável pelo cativeiro da Virgem de Merlin Ambrosius. Juro, Maria quase perdeu as forças das pernas. Por que vocês acham isso? E mesmo que ela soubesse, como eu... Provavelmente você não vai se lembrar. Interrompeu Sabino, resgatando a atenção para ele. Mas após o incidente, quando você e o jovem Hensel prestaram depoimentos à Guarda Real, houve momentos em que você disse coisas sem sentido, frases balbuciadas em estado de choque, que passaram despercebidas à maioria. No entanto, eu estava lá, e nada me passa despercebido. Maria sentiu ânsias de vômito, estômago pulsando, pressão alterada. Você disse frases que lhe foram ditas como trabalha cabelo de ovelha. Maria tentou brecar o primeiro movimento, mas o segundo foi inevitável, e ela realmente vomitou no chão. Madame Viotti a segurou, impedindo que ela tombasse. Sabino von Fígaro não se alterou. Era assim que ela te chamava, não é? Cabelo de ovelha? E essa foi apenas uma das frases que eu não esqueci. Pare. Por favor, professor, por favor. Implorou Maria em lágrimas. Por favor. Sabino. Tentou intervir Viotti. Finalmente. Esquenta, ferve a água do caldeirão, cabelo de ovelha. Depois, mata teu irmão, corta a mão direita e coloca no caldeirão para mim.
Maria voltou a vomitar. A respiração travou na garganta quando o ar se tornou vácuo. O sangue serve na taça que meus convidados chegam em pouco tempo. Mais tarde, como o coração. O que você quer de mim? Gritou ela na direção de Sabino, como nunca antes. A expressão de ira, o corpo contraído, como prestes a dar um bote, o rosto marcado por uma mistura de lágrimas e vômito. Eu quero que você raciocine, exclamou Sabino em resposta, de maneira agressiva. Eu quero que você me diga o que de raios há de mais importante nesta frase, ignorada por você e todas as dezenas de pessoas que já escutaram isso antes. Maria queria esganar aquele homem, bater com a cabeça dele no chão até que se estourasse em sangue em uma pedra. Era isso que ela queria. Era isso que sua emoção queria. Uma emoção que desejava que aquela dor parasse. Cabelo de ovelha. Uma emoção que precisava de um culpado pelo trauma da infância, um culpado pela morte do pai, um culpado pelo coração despedaçado. Ferve a água do caldeirão cabelo de ovelha. Um culpado por toda vítima necessária, a narrativa de um bom conto de fadas. Depois mata teu irmão, corta a mão direita e a coloca no caldeirão para mim. Mas Maria não era emoção, ao menos não somente emoção. Ela era a que lutava de volta, a que depenava corvos e tacava bruxas dentro de caldeirões. O sangue serve na taça que meus convidados chegam em pouco tempo. Ela era a que desventava cativeiros, a que ensinava alunos, a que servia de exemplo. Mais tarde, como coração. Ela era a escolhida de Sabino von Fígaro, dentre milhares, a única escolhida. O sangue serve na taça. Repetiu ela, como se as palavras fossem vidro e lhe cortassem a língua. Que meus convidados chegam em pouco tempo. Sabino se manteve imóvel a 2 passos de distância, olhando nos olhos dela fixamente. Ele tremia, como ela tremia, na implosão resultada por 2 mentes brilhantes em desafio. Que meus convidados chegam em pouco tempo. Repetiu Maria, sentindo raiva de não sentir raiva. As mãos dele agarraram a cabeça dela, afastando os cabelos colados no rosto. Ele aqueceu, como dando permissão a ela para que aquela conclusão naquele momento fosse sim dela, não dele. Que meus convidados... Repetiu ela para si mesma. Chegam em pouco tempo. Um momento dela, jamais dele. Sabino continuou com as mãos ao redor do rosto de Maria, forçando-a a se fixar nele. Você compreende? Perguntou em um tom paternal. Você compreende por que nós precisamos fazer isso? Vocês acham que um dos convidados... Sabino balançou a cabeça, concordando. E você, Maria, é a única pessoa em toda Nova Étera a ter essa informação em algum lugar perdido das suas memórias. Novamente a emoção quis intervir e os sentidos estiveram prestes ao colapso, mas a razão de Maria Hensel tomou as rédeas e ela entendeu que ele tinha razão. Como sempre, ele tinha razão. Façam, ordenou ela, como se fosse dela o controle daquele momento. Façam o que for preciso. O momento em que Maria Hensel compreendeu que não precisava ser vítima daquela situação e que talvez, ao menos em um pequeno talvez, ela finalmente começasse a pensar que tivesse estado lá e vivenciado aquele horror por uma razão. E no fim, se não houvesse razão, se não houvesse um Criador definindo a história do mundo através da linha de vidas, como a dela, que ela então usasse a má sorte e o acaso para se vingar daquela bruxa maldita. Mais uma vez. Vamos queimar novamente essa casa de doces.